Nós estamos tratando do Evangelho de João. Semana passada, iniciando aí a aula 14, ainda falando sobre quem é Jesus, no capítulo de número 10 do Evangelho de João. E antes de lermos aqui parte do Evangelho, nós faremos mais uma oração para iniciarmos propriamente aí a nossa aula desta noite. Oremos. Senhor, mais uma vez te damos graças por estarmos reunidos com o objetivo de estudar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, através da ação do Teu Santo Espírito, nos conduza a compreender cada detalhe da Tua verdade e aplicar em nossa vida, segundo a edificação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, praticar aquilo que o Senhor deseja de nós e desse modo glorificarmos o Teu santo nome e ao mesmo tempo colhermos os benefícios da obediência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, o evangelho que trata de Jesus se apresentando como o bom pastor, e usando um dos capítulos que mais utiliza da expressão eu sou, né? Foco que demos no início do estudo do capítulo 10 na semana passada. Hoje nós vamos ler aí do verso 19 em diante. Semana passada nós lemos até o verso 18. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais, lendo aí João capítulo 10, do verso 19 em diante, para entendermos um pouco mais sobre o contexto aqui que apresenta a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, uma festa que não era uma festa cerimonial, mas que acabou sendo introduzida no calendário judaico e Jesus participou dela. Então vamos lá. Verso 19 do capítulo 10. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus e muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Porque o ouvis, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Veja que o contexto do capítulo 9 ainda está vivo aqui, né? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. O mês de dezembro é o mês que se comemora a festa do Hanukkah, geralmente próximo ao dia 22, são vários dias de festa, 8 dias de festas. Então, geralmente pega a época que nós conhecemos como a época do Natal. Então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, que também é Hanukkah ou Hanukkah, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Veja a situação, né? Os caras pedem para ele falar francamente, aí ele fala, os caras pegam em pedra. É assim que a religião faz, né? Disse-lhe Jesus, no verso 32, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É isso, né? É isso mesmo. E replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Jesus usa um contexto lá do Salmo, né? E aí diz, se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus,
e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal. Porventura, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Ótimo. Um capítulo que mostra mais alguns momentos, né, de interlocução, de diálogo, de confronto entre Jesus e os fariseus, reforçando, obviamente, quem Jesus é. Você vê que aqui, tanto o início do capítulo 10 que estudamos semana passada, como essa parte que lemos agora, tudo volta em torno do fato, de fato, quem é Jesus, né? E você é o Messias mesmo? Quem que você é? Que tal? E aí Jesus vai fortalecer a sua missão através das suas obras, através dos seus ensinos, e enquanto muitos desprezam, desejam prendê-lo, apedrejá-lo, matá-lo, o contexto do Evangelho de João também diz que muitos, ouvindo e vendo o que Jesus fazia, crendo no testemunho, inclusive, que João Batista deu, creram que ele de fato é quem ele diz ser, ou seja, o próprio Deus encarnado. Então o Evangelho vai mostrar que muitos desprezavam, mas muitos criam. E a explicação para isso tudo está no fato de que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. E quem não é ovelha realmente não vai ouvir, não vai seguir e, muito pelo contrário, se levantará, inclusive, contra o próprio Cristo. Então, tendo isso em mente, irmãos, vamos caminhar aqui um pouquinho, ainda nas expressões do eu sou, né, que aparece com mais frequência na primeira parte aqui do capítulo 10, e seguir aí nos demais ensinamentos que podemos tirar aqui do capítulo 10. Lembrando que o objetivo do Evangelho de João é apresentar quem Jesus é, como o próprio Deus encarnado, para que as pessoas creiam nele, e uma vez crendo nele, recebam a vida eterna. Nós já estudamos que o Evangelho de João apresenta algo sobre a divindade de Jesus, né? Muito forte, até de uma maneira mais explícita do que outros evangelhos. O objetivo dos outros evangelhos não é tanto enfatizar a divindade de Cristo, como é o caso do Evangelho de João. E aqui no capítulo 10, de um modo específico, nós temos mais uma vez o reforço dessa questão da divindade de Jesus. O verso talvez mais importante aqui do contexto de João 10 é o verso de número 30, né, que é um dos menores versos da Bíblia, mas que aponta para uma verdade fantástica e absoluta, que é: eu e o Pai somos um. Essa expressão é referendada mais à frente, quando Jesus vai dizer lá no verso 38, no final do verso 38, especificamente quando ele diz, compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, essa ideia da unicidade entre o verbo encarnado, a palavra encarnada e o próprio Pai como sendo um, mostra e referenda no Evangelho de João que Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos divinos, como alguns teólogos acabam interpretando nas falas de outros evangelhos, quando diz que Jesus, por exemplo, não sabia qual o dia ou a hora que ele deveria vir, desprezando o contexto histórico, desprezando uma expressão idiomática. Dizem que o fato de Cristo ter se humilhado para assumir a forma de homem, ele acaba perdendo, de certa forma, alguns ou um percentual dos seus atributos. Isso é impossível acontecer
porque se de fato tivesse acontecido, Cristo deixaria de ser 100% Deus. E se Jesus deixou de ser 100% Deus, meu amigo, você está frito e eu também, porque ele não poderia mais ser o nosso representante e muito menos pagar a dívida que temos com o Pai. Então, o Evangelho de João, preocupado com apresentar quem Jesus é na sua essência, mostra que Jesus continua sendo o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ele está no Pai, o Pai está nele. Isso quebra também aquela ideia de Deus meu, porque me desamparastes, que é uma expressão também idiomática, que aponta para o hebraísmo vindo do Salmo 22, e que, segundo o próprio Salmo 22, e o apóstolo Paulo em Coríntios, mostra que Deus estava na figura de Cristo reconciliando consigo os seus. Então o Pai nunca abandonou e nunca deixou Cristo, mesmo porque ele e o Pai são um. Ele está no Pai, o Pai está nele, não tem como haver essa divisão. Então a interpretação que diz que Deus abandonou Jesus na cruz, por mais histórica, antiga, secular que seja, é uma doutrina que precisa ser revista pela igreja reformada como um dos pontos centrais para a manutenção da divindade plena de Jesus Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem. Tudo bem? Então, essa é uma das questões que João vai tratar, a ideia de que Cristo não perdeu nada dos seus atributos divinos, e o capítulo 10 é uma das provas mais contundentes a respeito dessa verdade. Vimos na semana passada que o Evangelho de João vai usar em muitos momentos a expressão eu sou, e que essa expressão remete ao fato de que o próprio Deus se revela a Moisés lá em Êxodo 3, de 1 a 15, né, em especial verso 14, que ele é o eu sou. Em nome de quem que eu vou? Aí Deus fala, você vai chegar lá e vai falar que você está indo no nome do eu sou que sou. O eu sou te mandou. Então essa expressão eu sou é uma expressão forte dentro da cultura judaica que apontava para o fato da divindade, né? O fato de Deus ser quem ele de fato é. E quando Jesus usa essa expressão, os judeus ficam tiririca da vida, porque ao usar essa expressão, é aquilo que o texto vai dizer, conduz os judeus, até pelo zelo em relação à lei, a querer apedrejar Cristo, porque achavam que isso era uma blasfêmia. Então o verso de número 33 vai dizer assim, respondeu-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da, o que está escrito aí? Da blasfêmia. Que blasfêmia? Né? A quebra, né, do padrão de Levítico 24, né? A blasfêmia é, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando ele usa a expressão eu sou, ou quando ele fala que está no Pai, ele e o Pai ele é um, que ele tem os mesmos atributos de Deus, ele se faz, na visão judaica, a um homem se fazendo, se igualando a Deus. Isso é blasfêmia. Então, por isso que eles se levantavam na perspectiva de aplicar pena de morte sobre todo o blasfemo, sobre todo aquele que trazia uma heresia, uma blasfêmia. Né? Então era o zelo pela lei. Bastante pertinente para o contexto aqui, porque João está apresentando e denunciando que a religiosidade cega. O zelo religioso cega. Enquanto que a revelação de Jesus como Deus encarnado ilumina. Ele é a luz do mundo, lembra? E o contexto do cego de nascença é justamente esse. Aquele que era cego teve a sua vida iluminada, reconheceu Jesus como Deus, ao ponto de se prostrar e adorar. E os fariseus e judeus, que eram os religiosos, ao ver a revelação de Cristo, têm a visão espiritual cegada e, por amor à religiosidade, por amor à religião, não reconhecem Jesus como o Messias enviado. Então essa expressão eu sou aponta para o fato de que Cristo de fato é o Deus encarnado. Né? Na semana passada nós trabalhamos com o Evangelho de João
chamando a atenção para as vezes que o Senhor Jesus utilizou da expressão eu sou, ou que dá, mesmo que de um modo implícito, dá a entender essa mesma afirmação. Nós vimos que ele diz que ele é, né, o eu sou, lá em João 8, 24, fica claro, depois 8, 28, 8, 58, no capítulo 13, nós vimos isso, que aponta para a ideia de que, de fato, ele e o Pai são um. Porque se o nome de Deus é o eu sou, e se Jesus e o Pai são um, então falar que Jesus também é o eu sou é a mesma coisa. Vimos também Jesus se apresentando como Messias, em especial na conversa que ele teve com a mulher samaritana, quando ele diz, eu sei que quando o Messias vier, ele vai trazer. Jesus fala, eu sou o que fala contigo, né? Se apresentando como Messias. Vimos também que o Evangelho de João vai apresentar Jesus como eu sou o pão da vida, como a fonte de alimento, né? Aquele que traz provisão, ensinamento e revelação. Vimos que o texto também diz, eu sou a luz do mundo, como fonte de revelação, de divindade, de entendimento da verdadeira palavra de Deus. E vimos ainda que ele se apresenta como o Filho do Homem, né? Que segundo Daniel, é o rei prometido, cujo reino não tem fim, o reino é eterno, e é assim que ele se revela também ao homem que era cego e que fora curado. E a última expressão que nós vimos foi João capítulo 10, versos 7 e o 9, quando diz, Jesus vai dizer no verso 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E lá no verso 9 ele reforça, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. Então, esse aqui foi o contexto que nós terminamos na semana passada. Ainda tratando dessa expressão eu sou, nós podemos ainda ver outras declarações de Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João capítulo 10, no verso de número 11. Né? Nós pulamos aí o verso 10, mencionamos alguma coisa semana passada, né? Que ele é a porta, quem entra por ele acha pastagem, mas o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar que tenhamos vida e tenhamos abundância, e aí ele aplica mais uma expressão eu sou. O que diz aí o verso 11? Eu sou o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso 14 vai seguir a mesma ideia. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, com a declaração de Jesus dizendo que eu sou o bom pastor, ele se revela como o provedor, o protetor, aquele que conduz as ovelhas. Essas lhe conhecem, né? Entendem o seu chamado, o seu ensinamento. Para as ovelhas de Jesus, você prega o evangelho, em um determinado momento elas ouvem o evangelho da salvação e falam, é isso, faz todo sentido. Né? Enquanto para aqueles que não são ovelhas de Jesus, você desenha, você vira do avesso, você mostra por A mais B, você prova com argumentos científicos, arqueológicos, bíblicos, morais, éticos, você usa todo o mecanismo, né? Planta bananeira para deixar claro para o cara, você faz de tudo, desenha, pinta, traz argumentos de todas as ciências, todos testemunhos de gente importante no mundo. Eu falo, não acredito, não é possível, não, Jesus não é nada. Quem não é da ovelha não vai ouvir a voz do bom pastor e não vai seguir. E como o João já disse, né? Não nasce da vontade do homem, não nasce da vontade do sangue, não nasce da vontade da carne. Para ouvir a respeito do evangelho e entender, nós precisamos nascer da vontade de Deus. Então, só aqueles que o Senhor mesmo tocar é que vão ouvir o mínimo possível, né? Às vezes só uma expressão, por menor que seja, já nos conduzirá a nos prostrar e a reconhecer Jesus como Senhor e adorá-lo como verdadeiro Deus. Essa é a grande situação, né, que a gente vive no evangelismo. Temos que pregar porque você não sabe quem são as ovelhas, mas somente aquelas que são do aprisco do Senhor é que vão de fato
ouvir do Evangelho e falar, agora sim, faz todo sentido, obrigado, agora eu sei quem é que me chama e quem é que me salvou. Os restantes vão continuar aí como judeus, considerando tudo como blasfêmia, tudo como inverdade, tudo como algo, porque estão mais aprisionados às religiões que estão seguindo, religiões puramente fora do padrão de Deus, baseado nas tradições, baseado em falsas revelações, baseado em experiências vazias, e não consegue caminhar ouvindo a voz do bom pastor. Ok? Além de se apresentar como o bom pastor, aí caminhando um pouco mais para frente, no capítulo 11, eu convido você a abrir a palavra lá, no capítulo 11, verso 25, nós encontramos mais um momento que Jesus se apresenta como sendo o eu sou. E ele acrescenta mais uma característica da sua missão. Então, o eu sou aponta para a sua divindade, e o que vem na sequência, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, isso referenda a parte do seu ministério. Então, verso 25 do capítulo 11, nos é dito assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Perguntando aqui para Marta. Então, Jesus se apresenta como o doador e o restaurador da vida. A fonte da vida eterna está em Cristo. Então, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, é porque ele é quem tem o poder de conceder a vida eterna àqueles que creem no seu santo nome. Além disso, mais à frente, João capítulo 14, e aí eu faço uma divisão, Poderíamos ter feito uma divisão aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, porque são situações complementares, mas distintas. Mas quando nós vamos para João capítulo 14, nós temos ali também situações complementares, porém distintas, e eu faço questão de dividi-las, e cada um aponta para uma situação. Então, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? Eu sou o caminho. Essa é a primeira parte do versículo, que aponta o Jesus como mediador. Eu não sei quantos vocês, mas se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento de profecias que apontam para Deus como caminho, você vai ver que existem vários textos importantes nos profetas, em especial nos profetas maiores, que apresentam Deus como sendo o próprio caminho. O caminho de união, o caminho de restauração, o caminho de salvação. Então, essa expressão, o caminho, já era dentro do contexto hebraico também uma expressão que apontava para as características messiânicas, salvíficas daquele que seria enviado pelo próprio Deus. Então, essa expressão que Jesus diz, eu sou o caminho, ela acaba tendo uma repercussão muito mais profunda do que no contexto puramente ocidental, como se fosse uma rota, rodovia, um caminho, um trajeto a ser seguido, mas como algo que de fato foi prometido como um único meio de acesso ao próprio Deus e, consequentemente, à salvação. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu tenho muito mais do que simplesmente o entendimento ocidental que temos, algo muito mais profundo e que está atrelado a várias profecias no Antigo Testamento. Além disso, Jesus também vai se apresentar, além de eu sou o caminho, ele vai se apresentar como eu sou a verdade. E a verdade, você tem uma partícula aditiva aí que faz a conexão, que mostra como sendo a fonte reveladora absoluta daquilo que de fato nós precisamos saber. Quando ele se coloca, eu sou a verdade, ele se assemelha e indica que ele é a própria palavra de Deus.
João capítulo 17, dá uma olhadinha aí rapidinho comigo, mais à frente aí, o verso 17, nos é dito assim, ó, João 17, 17. Santifica-os na onde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí você faz a conexão lá com João capítulo 1, que diz Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo, é o logos, é a palavra. Então, a Bíblia e Jesus é a mesma coisa. A ideia de que a palavra revelada de Deus é o próprio Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele o fim da revelação. Então, quando ele diz eu sou a verdade, é como se ele diz, eu sou a palavra, eu sou a revelação, eu sou a fonte de todo o conhecimento pertinente para a salvação. E ainda como mais uma partícula aditiva aí, voltando para João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Algo que ele já tinha falado no contexto lá de João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Mas aqui a ideia desse restaurador da vida eterna, da fonte da vida eterna, aquele que pode doar e garantir que aqueles que receberam pela fé estarão com ele até o fim e que receberão definitivamente a vida no novo céu e na nova terra. Então veja, Jesus se apresentando como sendo a fonte de toda da salvação, né? da redenção de todo aquele que crer nele. Ainda olhando para João, no capítulo de número 15, no verso 1, você vai encontrar aí mais uma vez Jesus se apresentando, usando a expressão, né? A declaração do eu sou, e ele vai falar assim, eu sou o quê? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. No verso 5, ele mais uma vez reforça essa ideia quando ele diz, eu sou o quê? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesse sentido, então, irmãos, Jesus se apresenta como a fonte, né, de alimento, de provisão, pois ele faz uma conexão aqui na analogia que o ramo que está ligado a ele, esse dá muito fruto, mas aquele que não está ligado a ele, seca, né, acaba morrendo. Então, ele é a fonte de suprimento, de alimento, de seiva necessária para que nós produzamos os frutos do arrependimento e os frutos do serviço que ele mesmo espera de nós. Afinal de contas, nós vamos estudar isso mais à frente, mas no capítulo 15 diz que Jesus fez o que fez por nós e nos enviou, nos escolheu para que nós caminhemos dando frutos e que o nosso fruto permaneça para a honra e glória do Senhor. Então nós temos aqui várias expressões, alguns teólogos tendem a dividir, né, e falar as 7 eu sou de João, aquela velha questão, né, 7 sinais de João, os 7 eu sou de João, mas essa é mais uma tentativa de facilitar a didática do que simplesmente apontar para aquilo que o texto de João mesmo fala, né? Se a gente for fazer uma contagem aqui simples, do eu sou propriamente, né? Então você tem o eu sou, de um modo geral, João 8,58, de uma maneira clara, depois eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Aí depois você tem eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, como sendo um só, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, como sendo outro só, e depois eu sou a videira verdadeira. Né? E eles tiram o eu sou geral, então, para manter as 7 declarações de Jesus como eu sou. Mas eu prefiro fazer uma divisão maior, como nós fizemos aqui, pois João tem muito mais a apresentar como Jesus sendo Deus, o grande eu sou, o próprio Deus, e revelando não só ele, a sua divindade, mas a missão que a sua postura messiânica trazia, como sendo a luz do mundo, como sendo a porta das ovelhas, o bom pastor,
a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade, a própria vida, o pão da vida e também a videira verdadeira. Então veja, o capítulo 10 concentra, né, essas expressões de um modo importante, talvez mais conhecido, o fato de eu sou o bom pastor, mas o Evangelho de João vai usar esse mecanismo, essa declaração, para reforçar que Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Essa é a grande questão relacionada aqui no capítulo 10. Voltando agora para os detalhes da segunda parte, uma palavra inicial aqui é ainda do verso de número 10. Eu convido você, então, a relembrar comigo. João 10, 10. Desde o começo aqui do Evangelho, no capítulo 10, Jesus vai fazer um contraponto entre o ladrão, o salteador e o pastor das ovelhas, né? Onde ele vai fazer o contraponto entre o pastor e o mercenário, né? Então o verso 10 vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ótimo. Questões importantes aqui dessas expressões, né? A primeira coisa que nós já chamamos sua atenção sobre o verbo conhecer no contexto do Novo Testamento. Lembre que quando Jesus está falando isso, ele não está falando em grego, ele está falando em hebraico aramaico. E o verbo conhecer no contexto hebraico e vindo para o grego traz consigo aquela ideia do amar intimamente. Então, quando ele diz que conhece as suas ovelhas, que ele ama as suas ovelhas. Que o Pai o conhece, é que o Pai o ama. E que ele conhece o Pai, é que ele o ama. O verbo conhecer no contexto do Novo Testamento, ele traz consigo esse significado que vem lá do hebraico, esse amor íntimo. Nós já vimos isso no contexto do eufemismo relacionado ao homem e mulher, né? Desde lá de Gênesis 4, quando o homem conheceu, pois sua mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Caim. Conheceu aqui um eufemismo apontando para a intimidade. E quando essa ideia do conhecer vem para o Novo Testamento, para o grego, ele não perde essa ideia. Então, por isso, Mateus, por exemplo, vai registrar que José, depois que foi advertido em sonho por um anjo que Maria estava grávida por ação do Espírito Santo, diz o texto que ele a recebeu como esposa, porém não a conheceu. Então, a ideia é de que não conheceu no sentido que não teve intimidade. Jesus, quando Mateus 7 vai falar do juízo, ele vai chamar a atenção dizendo: apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, né? Que vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, aqui Jesus fala: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Conhecer não no sentido de que Jesus não tivesse a onisciência, mas que ele não conheceu no sentido, olha, não vos amei, né? Não é porque você está na igreja que significa que você é contado entre as ovelhas da igreja, as ovelhas do Senhor. E essa mesma ideia é aplicada nos registros ou nos escritos de Paulo e nos escritos de Pedro. Quando diz que aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, que é a mesma coisa que Paulo vai falar em Efésios, ele fala em Romanos nesses termos, né? Aquele que de antemão conheceu, a esses predestinou. Então, alguns erroneamente, por não compreender a utilização do verbo conhecer e o hebraísmo ou a influência que esse verbo vem para o grego,
acha que Deus elege as pessoas por conta da sua onisciência. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então, o termo conhecer, o verbo conhecer na Bíblia precisa ser entendido como amar. Né? Aquele que ele amou intimamente, mesmo antes de tudo. Então, se Jesus diz que conhece as suas ovelhas, aponta para essa ideia da intimidade do seu amor. E o padrão é justamente do ladrão, do mercenário, do salteador, é o contrário. Né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, conhecer aponta para esse amor cuidadoso, abnegado, que o mercenário não tem. E aí a grande questão é que o texto vai nos apresentar aqui o confronto entre o bom pastor, que Jesus diz que é ele, eu sou o bom pastor, versus o ladrão, versus o salteador, versus o mercenário. E a ideia é, quem que é, né? Então, além de ser um capítulo que enfatiza a divindade de Jesus com a expressão eu sou, o capítulo 10, e com o verso, né, eu, o Pai, somos um, o capítulo 10 reforça muito da missão de Jesus como o Messias, como o Cristo, como aquele que veio resgatar o seu povo. Então, Jesus se apresenta aqui no Evangelho de João capítulo 10, primeiro como o pastor das ovelhas. Ele vai dizer isso. Veja aí no verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O salteador, que é o que ele falou, o ladrão, ele sobe por outra parte. Então, Jesus se apresenta como o pastor, Jesus se apresenta como a porta, ou seja, aquele que tem a função da entrada e da proteção das ovelhas. O verso 7 vai dizer, Jesus, pois lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e no início do verso 9 ele reforça, eu sou a porta. Também Jesus se apresenta como o próprio bom pastor, verso 11, verso 14 até o 16, mostrando esse amor, esse cuidado, esse zelo, essa proteção para com as suas ovelhas. Mais um detalhe interessante aqui nesse contexto entre o bom pastor e o ladrão, é que Jesus é o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, o bom pastor, mas não de qualquer ovelha. É de uma ovelha específica, que aponta para o ponto que nós tratamos sobre soteriologia, sobre salvação, os conhecidos 5 pontos do calvinismo, que é a expiação limitada. Jesus morreu por um grupo específico. Jesus não morreu por toda a humanidade. Porque a lógica é simples. Se Jesus morreu por todo mundo, ou seja, se Jesus pagou a dívida de todo mundo, alguém está devendo? Não. Então, se não está devendo, então todo mundo tem que ser salvo. Não tem como você dar troco do sangue de Cristo. Então, se o sangue de Cristo foi derramado por toda a humanidade, como alguns grupos cristãos vão dizer, né? O catolicismo, alguns pentecostais vão dizer, se Jesus pagou a dívida de todo mundo, Deus não pode cobrar mais de ninguém. Imagine a seguinte situação. Está todo mundo devendo. Né? Está todo mundo devendo para mim. Eu gosto dessa parte porque eu sou o cara que fica para receber o negócio. Então está todo mundo devendo. Pelo menos cria uma expectativa, né? Então tá lá, tá todo mundo devendo. Vocês são todos devedores, tá todo mundo devendo. Chega um terceiro, Gabriel, que está lá na transmissão, né, vida mansa, tranquila, né, fala assim, pastor, quanto que a turma está devendo aí? Eu falo, ó, um negócio exorbitante, Gabriel, não sei quantos aí, bilhões. Eu falo, dinheiro não é problema. Tá aqui. Aí o Gabriel resolve pagar por todos vocês. Eu posso cobrá-los? Eu posso mandar vocês para o SPC, para o Serasa, protestar o nome de vocês? Não, o Gabriel já pagou por todo mundo. Então a ideia é, se Jesus tivesse pago por todo mundo, não tem mais condenação. Todo mundo vai ser salvo, pronto, acabou. Mas Jesus, o próprio Jesus, vai deixar claro lá em João 6, que nós já estudamos, todos aqueles que o Pai me dá, esse vem a mim, e de modo algum lançarei fora. Não é qualquer um, é o que o Pai lhe dá.
E no contexto aqui de João 10, ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Quando ele olha para os judeus que não estavam crendo nele, ele fala assim, vocês não estão crendo porque vocês não são das minhas ovelhas. Então isso reforça a doutrina da expiação limitada. Jesus morreu por um grupo específico de pessoas e por esse grupo que ele pagou, esse grupo não tem mais dívida. Esse grupo recebeu o benefício da redenção, da justificação e, consequentemente, da salvação. Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo. Porque se ele assim o tivesse feito, então não teria nem o porquê de você pregar. Cada um vive do jeito que quer, Jesus já pagou mesmo, chega no dia final, ela fala, não, mas Jesus pagou para todo mundo, não tem como Deus Pai cobrar alguém. Já recebeu, ele tem que ficar quietinho e deixar todo mundo entrar no céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso que o próprio Senhor Jesus ensina aqui em João capítulo 10. Ele vai dizer assim no verso 26. Acompanhe aí, João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois do quê? Não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus sabe quem e ama quem ele tem como ovelha, e por aqueles que ele pagou. Ele mesmo diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Não por todas as ovelhas, mas eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor faz isso. Conhece as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Né? E é por isso que ele entrega a sua vida em favor delas. E veja ainda o verso 16. Verso 15, né? Vou ler. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus está falando é que, dentro do entendimento geral do Evangelho, é que, olha, dentre os judeus, nem todo mundo é minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu a conheço e dou a minha vida por elas. Vocês não estão crendo em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo para os judeus. Só que eu tenho ovelhas de outro aprisco. Ou seja, ovelhas que não são do povo judeu, que inclui os gentios. Estes ouvirão a minha voz e eu, então, trarei para perto de mim e seremos um só rebanho. Porque não existe mais distinção entre o Israel de Deus e a igreja. A igreja é composta das ovelhas perdidas de Israel, que foram encontradas em Cristo, e das ovelhas desse novo aprisco que ele mesmo chamou para si. Então, esse é um só rebanho, formado por judeus e gentios, ou aqueles que eram da antiga aliança, e nós que somos da nova e da real aliança. Ok? Então, essa é a ideia que Jesus vai apresentar, reforçando uma doutrina importante da fé calvinista e reformada, que é a expiação limitada por quem Cristo de fato pagou na cruz do Calvário. Então, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo? Não. Morreu por aquelas que ele conhece, aquelas que ele ama, e que, segundo a visão bíblica, foram alvos do amor de Deus antes da fundação do mundo e, portanto, eleitas e predestinadas para receberem a salvação. É isso que Jesus, inclusive, está reforçando aqui. Então, Jesus ele é o pastor das ovelhas, mas não de qualquer ovelha. É de um grupo específico. Verso 3. Aí ele diz assim, para esta o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome todas as ovelhas. O que está escrito aí? Ele chama pelo nome
as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas quem? As que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então veja, são vários detalhes que apontam para suas próprias ovelhas, para aquelas que lhe pertencem, para aquelas que ele conhece, para aquelas que ele chama pelo próprio nome. Ou seja, Jesus é o bom pastor, mas não é o bom pastor de qualquer ovelha, ou de todas as ovelhas. Jesus é o bom pastor para um grupo específico, limitado, né, a quem foi alvo da expiação ou da salvação que ele pode trazer. É por isso que haverá o juízo final entre ovelha e cabrito, entre gente que vai para o céu e gente que não vai para o céu, né? Por mais que os dias contemporâneos e até falsas igrejas tenham dito que, na verdade, todos os caminhos levam a Deus, que no final vai dar tudo certo para todo mundo, que você pode viver a vida do jeito que você achar, que lá no dia final Deus vai quebrar um galho para você, né? Como se Deus fosse macaco gordo. Então, veja, está tudo fora, dentro do padrão, contrário ao padrão que a Bíblia nos apresenta. Jesus conhece as suas ovelhas, chama cada uma pelos nomes, as suas próprias, as que lhe pertencem, aquelas que, segundo o capítulo 6, o próprio Deus conduziu e que, segundo a vontade de Deus, nasceram de novo. Não da vontade da carne, não da vontade do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade do próprio Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Ótimo. Depois ele vai reforçar isso do verso 14 até o verso 16, e lá no verso 24, ele vai mais uma vez chamar essa atenção, dizendo que se eles não estavam crendo é porque eles não eram das suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas seguem, e ele dá a vida eterna, segundo o verso 28, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da sua mão. Inclusive, aqueles que não são das suas ovelhas não têm o benefício da vida eterna. Ok? Então, esse é um ponto importante. Ainda tratando sobre o bom pastor versus o ladrão, a grande questão e pergunta, portanto, é quem que é o ladrão? Quem que é o salteador? Quem que é o mercenário no contexto de João 10? Quem que vem somente para roubar, matar e destruir? Muito provavelmente você já ouviu isso de alguém, que aqui Jesus está falando sobre Satanás, mas na verdade não está. O contexto, lembra que o confronto de Jesus no contexto do capítulo 9 e o capítulo 10 são com os fariseus, os religiosos, que ao invés de glorificar a Deus pela cura de um cego de nascença, chama Jesus de demônio, fala que Jesus tem pecado, expulsa o cego agora curado, né, do convívio religioso e social dos seus dias. É esses que vieram para roubar, matar e destruir, que não amam a igreja, que não cuidam da igreja, que não amam a ovelha, que não cuidam da igreja, que está preocupado em só receber os benefícios, são mercenários. Então Jesus está falando que aqui o que vem roubar, matar e destruir são os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, como ele já advertiu lá em Mateus capítulo 24, que inclusive nos últimos dias muitos viriam em seu nome, e que muitos falsos profetas viriam, e que conduziriam a muitos, e que falariam de tal forma que, se fosse possível, enganariam até mesmo os eleitos. Os falsos pastores, irmãos, os falsos mestres, os falsos religiosos, ou aqueles que estão focados na religião e não na comunhão e no amor a Cristo e a Deus, esses são os mercenários. Esse é o ladrão, esse é o salteador, o falso servo de Deus. Então,
apesar de tais práticas, né, roubar, matar e destruir, ser uma prática também aplicada a próprio Satanás, e João 8 faz isso, quando João 8:44 nos é dito assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele, ou seja, o diabo, foi homicida, ou seja, matou desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso, é o pai da mentira. Só que Jesus está referendando aqui os judeus religiosos. E ele diz, vocês são filhos do diabo. Vós sois do diabo. Ele é o vosso pai. E as práticas que são comuns a Satanás também são aplicadas a esses falsos religiosos, que vêm matar, roubar e destruir. Que justamente são instrumentos somente para sugar a boa fé, né, das ovelhas, enganando-as para o seu bel prazer, mas que ao vir o lobo, foge. Por que foge? Porque não tem cuidado com as ovelhas. Eles estão preocupados consigo mesmo. Assim é todo religioso, irmãos. O religioso está preocupado em manter a sua posição. O apóstolo Pedro vai dizer que o falso pastor, ele está preocupado em tirar dinheiro da igreja mesmo. Ele está preocupado em tirar recursos financeiros das ovelhas, colocar peso, enganar, falar, se você fizer parte da campanha, se você der, né, se você for fiel à campanha dos 365 dias, né, dando lá tudo que você tem, Deus vai te abençoar. Isso é um mercenário. Isso é o que veio roubar, matar e destruir. Em vez dele te conduzir para o entendimento e o ensinamento das escrituras, da verdade, porque é da boca do pastor que deveria produzir o conhecimento e a inteligência a respeito da palavra de Deus, é as características que se espera do pastor, segundo Malaquias. O falso mercenário, ele vai te ludibriar, ele vai te enganar e vai arrancar a sua lã, vai arrancar o seu couro, vai arrancar a sua carne, até o seu berro, se deixar, ele vai arrancar. Porque ele veio só para roubar, matar e destruir. Ele não está preocupado com a sua edificação, com o seu crescimento, com a sua comunhão com Deus. Então, quem que é o ladrão na perspectiva de João 10? Os religiosos, os falsos pastores, os falsos mestres, né? Até mesmo alguns lobos vorazes que Paulo disse que surgiria de dentro da igreja, que nem ovelha é, mas que se faz passar de ovelha para poder afugentar as ovelhas, para poder trazer confusão, fazer situações adversas no meio do aprisco, né? Porque são mercenários, são falsos. O objetivo dele não é gerar vida, o objetivo dele não é gerar entendimento, não é gerar restauração, é destruição. Então, o João 10 é uma palavra de Jesus contra todos os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que em nome dele acabam agindo a aproveitar das ovelhas que o Senhor tem chamado para o seu aprisco. Por isso ele diz, ouça a minha voz, ouça o meu ensino. Por que as pessoas muitas vezes entram nessas barcas furadas, dessas igrejas de esquina aí, qualquer, e às vezes até denominacionais, igrejas históricas, mas com pastores miseráveis, que conduzem as pessoas para práticas longe da... Porque não conhece a palavra. Né? Quando você não conhece a verdade, você fica sujeito à operação do erro, segundo vai dizer lá, 2 Tessalonicenses. E Deus permite a operação do erro para ver se você ama a verdade. Quem que é a verdade? O próprio Cristo? Sim, claro, mas é a palavra também, como nós vimos em João 17:17. Então, o modo de você saber se está numa comunidade verdadeiramente bíblica, uma igreja verdadeiramente cristã, é se o ensino está de acordo com a palavra do próprio bom pastor. Agora, se for diferente, meu amigo, pula fora, foge. Você está na mão de um mercenário, você está na mão de um ladrão, você está na mão de um salteador. É essa a advertência que João
10 vai trazer. Então, apesar das práticas serem similares ao próprio diabo, ao próprio Satanás, aqueles que seguem, que são filhos de Satanás, que eram o contexto dos judeus religiosos, né, os fariseus, os falsos mestres, que são chamados aqui por João 10 de o ladrão, salteador ou mercenário. Enquanto Cristo e os seus verdadeiros pastores se sacrificam pelo rebanho, alimentam, defendem dos lobos, dos falsos mestres, né? Os falsos mestres fazem o contrário. O que eles fazem? Abusam, escravizam, criam um medo, né? Até uma escravidão psicológica. Geralmente o Zé Ruela vai usar a seguinte: não toque no ungido de Deus. Ele se apresenta como ungido. Só que falta a ele o entendimento de que pastor não é ungido, Zé Ruela. Quem era ungido nas Escrituras era profeta, rei e sacerdote. Uma das doutrinas centrais do protestantismo, né, da reforma protestante, é o sacerdócio universal do crente. Todos os crentes em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, são sacerdotes em Cristo. Então, se somos sacerdotes, em Cristo fomos ungidos todos. Então, quem são os ungidos do Senhor? Todos os sacerdotes. O pastor, ele é ordenado. Essas igrejas que vão fazer ordenação de pastor e joga lá 5 litros de óleo na cabeça do miserável, pula fora, vai embora dessas igrejas, foge. Se o seu pastor for ungido, meu amigo, sai fora dessa igreja. Porque, na verdade, ele é um mercenário. Ele é um falso. O pastor é uma função, um dom dado para a edificação do corpo, para servir a igreja. O pastor em nada é mais sacerdote do que você. Ele é tão sacerdote quanto você em Cristo Jesus, porém recebeu um dom de ser pastor e mestre para te edificar, como diz Efésios capítulo 4, para te conduzir à unidade da fé, à unidade da igreja e a justa cooperação de cada parte para o aperfeiçoamento e o crescimento da própria igreja. Esse cara não é nada. Aí você vê essas comunidades onde o pastor, os caras beijam a mão do pastor, o pastor tem que ter uma cadeira ali real, parece um trono, nem a rainha da Inglaterra tinha igual, e o cara senta lá como se fosse um deusão. Foge dessas papagaiadas, dessas igrejas, né? Quando tem almoço na igreja, o pastor tem que ser o primeiro, ele tem a primazia, ele tem que servir primeiro, tem uma mesa só para o cara comer, vem todo mundo servir, né? Vem aquelas moscas, aqueles véus esvoaçantes, trazer uma maçã, um aleitor com a maçã na boca, porque o cara é o pastor. Para com isso. Isso é o mercenário, isso é o salteador, isso é o ladrão que veio roubar, matar e destruir. O verdadeiro pastor de Cristo segue o exemplo do bom pastor, de servir, de se humilhar, de se colocar à disposição para ensinar, para edificar, para aconselhar, para exortar quando necessário, para alimentar, para ensinar corretamente o padrão bíblico. Isso é a figura do bom pastor, ou do verdadeiro pastor que segue o bom e supremo pastor que é Cristo Jesus. Então, João 15, ou melhor, João 10, vai chamar a sua atenção, ovelha, que às vezes até é uma verdadeira ovelha de Cristo, mas está ouvindo conversa de mercenário, de salteador. Cuidado, foge desse negócio. Vai ver o que o bom e supremo pastor realmente falou. Aquilo que o pastor que foi dotado e ordenado para a função da docência, do ensino como mestre, ele tem que falar tudo de acordo com o padrão do supremo e bom pastor que é Cristo. Se o cara traz alguma coisa diferente, ele é falso, ele é mercenário, ele é salteador, ele é o ladrão.
que vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o contexto de João. Para concluir, irmãos, Jesus é quem ele diz ser. Não apenas fundamentado em palavras, mas referendado pela própria Escritura, pela própria palavra, e também por suas ações. Então veja que os judeus reconhecem que as ações de Jesus eram boas. Só que quando Jesus fala, eles falam pela blasfêmia que nós queremos te apedrejar. Mas aqueles que reconhecem Jesus como Messias, têm a certeza que Jesus é de fato quem ele diz ser, não só pelas ações, mas também pela palavra. E quando ele fala, como ovelhas do seu aprisco, nós ouvimos a sua voz e seguimos. As obras que ele fez testificaram que ele e o Pai são de fato um, que ele é o Messias prometido, e que, portanto, ele é o próprio Deus. Qualquer doutrina que diminua a suficiência e os atributos divinos em Cristo, irmãos, é fruto de falso, é seita, é engano. É algo que os mercenários, salteadores e ladrões falariam. Cristo é quem de fato ele disse ser, o próprio Deus encarnado, o Messias, o Filho do Homem, o próprio Deus, pois ele e o Pai são um. O Deus que veio para chamar, para cuidar, para proteger, para salvar as suas ovelhas. Dentre o povo de Israel, a ovelha perdida, e de outros apriscos, como ele mesmo disse, nós, os gentios, todos chamados por sua graça. Aqueles que ele separou para a sua própria glória. Aqueles que são das suas próprias ovelhas, aquelas que lhe pertencem, aos quais ele chama pelo nome. Jesus é o único e supremo bom pastor que continua a cuidar das suas ovelhas mediante a palavra e a concessão de pastores e mestres, como a gente tem estudado aos domingos, conforme a carta de Efésios, capítulo 4, do verso 11 em diante. Pastores e mestres que ele mesmo concedeu, porque venceu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Se você quer saber se você de fato está sendo pastoreado pelo bom e supremo pastor, você precisa estar numa comunidade que de fato reconhece Jesus como supremo e bom pastor, como o Messias, o Deus encarnado. E que aquele que está exercendo a função para a qual foi ordenado como pastor e mestre, se submete ao supremo e bom pastor que é Jesus. Mas se esse cara se exalta e se coloca acima, é salteador, é ladrão, é mercenário. Você precisa reverenciar tão somente a Jesus Cristo, o supremo e bom pastor. Tem uma frase que foi dada como se fosse falada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz, qualquer pastor traz um sermão que exalta, que conduz a igreja a reconhecê-lo mais do que a Cristo, esse pastor falhou. O verdadeiro sermão deve conduzir você, o ouvinte, a amar mais o verdadeiro e bom pastor, que é Jesus Cristo. Porque todo aquele que quiser assumir o lugar de Cristo, torna-se um anticristo. E, consequentemente, um falso pastor, um mercenário, um salteador, um ladrão, que quer ter a primazia das ovelhas pelas quais ele não pagou e pelas quais ele não morreu.
Então, cuidado, irmãos. Essas comunidades, essas igrejas, essas religiões que dão uma primazia à figura do líder, né? O pastor, o apóstolo, o bispo, sabe-se lá o que, o nome que dá. Pula fora que é mercenário. Pula fora que essa cumbuca aí, Jesus não reina. E onde Jesus não reina, você está perdido. Porque você vai ser alvo de roubo, de morte, de destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos preserve fiéis a Ele, ouvindo sempre a voz do bom e supremo pastor, que é Jesus Cristo. Amém?